Continuando então com a nossa leitura e o nosso estudo da Gênese em sua edição original, quarta edição francesa. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Item 51. Quanto a esse dia, ou a essa hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas o Pai somente. Marcos 13, 32. Ele está falando sobre a volta de Jesus. 52. Em verdade, eu vos digo, chorareis, gemereis, e o mundo se regozijará. Estareis na tristeza, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando dá à luz, está com dor, porque sua hora é vinda. Mas após dar a vida a um filho, ela não se lembrará mais de todos os seus males, na alegria que possui de ter posto um homem no mundo. É assim que sois agora na tristeza, mas vos verei de novo o vosso coração se rejubilará e ninguém vos arrebatará vossa alegria. João 16, 20 a 22. Surgirão vários falsos profetas que seduzirão muitas pessoas, e porque a iniquidade proliferar, a caridade de muitos se resfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em toda a terra para servir de testemunho a todas as nações, e é então que o fim chegará. Mateus 24, de 11 a 14. Esse quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, como a maior parte daquilo que apresentava Jesus. As imagens que contém são de natureza por sua energia, que impressione as inteligências ainda rudes. Para impressionar essas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas em cores nítidas. Jesus dirigia-se sobretudo ao povo, aos homens, aos seres humanos menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas ou assimilar a delicadeza das formas. Para chegar ao coração era preciso falar aos olhos com auxílio de traços materiais e aos ouvidos pelo vigor da linguagem. Por uma consequência natural dessa disposição de espírito, o poder supremo não podia, conforme a crença de então, manifestar-se senão por coisas extraordinárias, sobrenaturais. Quanto mais fossem impossíveis, melhor seriam aceitas como prováveis. O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com uma grande majestade, cercado de seus anjos, e ao barulho das trombetas, parecer-se-ia bem mais imponente que um ser investido somente de poder moral. Também os judeus que esperavam o Messias, um rei da terra poderoso entre todos os reis, para colocar a sua nação em primeira fila e restaurar o trono de Davi, de Salomão, não o queriam conhecer no humilde filho de um carpinteiro, sem autoridade material, tido como louco por uns e partidário de Satã por outros, não podiam compreender um rei sem palácio e cujo reino não era deste mundo. Entretanto, esse pobre proletário da Judéia tornou-se o maior entre os grandes. Ele conquistou com sua soberania mais reinos do que os mais poderosos potentados, somente com sua palavra e alguns miseráveis pescadores, ele revolucionou o mundo e é graças a ele que os judeus tiveram sua reabilitação. É de se notar que entre os antigos, os tremores de terra e o eclipse do sol eram símbolos obrigatórios de todos os acontecimentos e presságios sinistros. Nós os encontramos na morte de Jesus, na de César, em uma quantidade de circunstâncias da história do paganismo. Se esses fenômenos fossem traduzidos tão frequentemente como se conta, pareceria impossível que os seres humanos não tivessem conservado na memória, por tradição. Nisso acrescentemos também as estrelas que caem do céu, como para testemunhar às gerações futuras, mais esclarecidas, que se trata de uma ficção, já que se sabe que as estrelas não podem cair. Entretanto, sob essas alegorias ocultam-se grandes verdades. Primeiramente, o anúncio das calamidades de todos os gêneros que atingirão a humanidade e a dizimarão.
calamidades engendradas pela sua luta suprema entre o bem e o mal, a fé, a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a difusão de toda a terra do Evangelho, restabelecido na sua pureza primitiva. Depois, o reino do bem, que será o da paz e da fraternidade universal, saído do código de moral evangélica posta na prática por todos os povos. Esse será verdadeiramente o reino de Jesus, já que ele presidirá o seu estabelecimento e que os homens viverão sob a égide de sua lei, reino de bondade, porque diz ele, após os dias de aflição, virão os dias de alegria. Quando se cumprirão essas coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho, ou seja, ele. Mas quando o momento chegar, os seres humanos serão advertidos pelos indícios precursores. Esses indícios não estão nem no Sol, nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos morais e físicos, e que em parte podem ser deduzidos de suas alusões. É bem certo que essa mudança não podia se operar durante a vivência dos apóstolos. De outra forma, Jesus não teria podido ignorá-lo. E, aliás, tal transformação não poderia se cumprir em alguns anos. Entretanto, se lhes fala como se lhes devesse ser testemunhas, é que, em feito, eles poderão renascer nessa época e trabalharem eles mesmos na transformação. Ora, ele fala na próxima situação de Jerusalém, e ora ele toma esse fato como ponto de comparação para o futuro. É o fim do mundo que Jesus anuncia pela sua nova vinda, quando diz: quando o evangelho for pregado por toda a terra, e então que o fim chegará? Não é racional supor que Deus destruísse o mundo precisamente no momento em que ele entrará na trilha do progresso moral pela prática dos ensinamentos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal, a qual, em tais condições, não seria justificada. A prática geral do Evangelho, devendo causar melhoria no estado moral dos seres humanos, causará por ele mesmo o reino do bem e ocasionará a queda do reino do mal. É, pois, o fim do velho mundo, do mundo governado pelos pré-julgamentos, o orgulho, o egoísmo, o fanatismo, a incredulidade e todas as más paixões, os quais o Cristo faz alusão quando diz: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará, mas esse fim ocasionará uma luta, e é dessa luta que surgirão os males que ele previu. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos filhos criados terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias derramarei meu espírito sobre meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, as aspirações, os pressentimentos dos povos, a decadência das velhas ideias que se debatem em vão após o século contra as ideias novas, não se pode duvidar de que uma ordem de coisas se prepara e que o velho mundo se encontra em seu fim. Se agora, levando em conta a forma alegórica de certos quadros e buscando o sentido íntimo de suas palavras, compara-se a situação atual com os tempos descritos por Jesus, como devemos marcar a era da renovação, senão pode deixar de convir que várias de suas predições estão atualmente sendo cumpridas, de onde é necessário concluir que atingimos os tempos anunciados, é que o confirmado sob todos os pontos do globo onde os espíritos se manifestam. Assim como se tem visto, capítulo 1, número 32, o advento do Espiritismo coincide com outras circunstâncias, realiza uma das mais importantes predições de Jesus pela influência que deve forçosamente exercer sobre as ideias. E de outra forma claramente anunciada, naquela em que é citada em Atos dos Apóstolos, nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É o anúncio inequívoco da vulgarização da mediunidade em nossos dias, que se revela entre os indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições e, consequentemente, a manifestação universal dos espíritos, porque sem os espíritos não haveria médiuns. Além disso, é dito
que acontecerá nos últimos tempos? Ora, desde que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, à sua regeneração, é preciso se entenda essas palavras como os últimos tempos do mundo moral que termina. Estamos aqui na nota número 203. Atualmente o termo moral significa ética, mas no século XIX, além desse comum, havia outro, pois eram considerados morais os fatos derivados da ação do espírito humano, enquanto os fatos do mundo físico eram decorrentes dos fenômenos naturais. Haviam 3 classes na universidade: ciências matemáticas, naturais e morais. A regeneração da humanidade, proposta pelos liberais franceses, representava o fim do mundo velho e o surgimento de um novo mundo moral, representado pela liberdade, igualdade e fraternidade entre todos, e não o ilusório fim do mundo físico, por catástrofes e destruições. Julgamento final. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele assentará sobre o trono a sua glória, e todas as nações, estando reunidas ante ele, ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá àqueles que estejam à direita: Vinde vós, que tendes sido os benditos por meu Pai, e etc, etc. Mateus capítulo 25, de item 31 a 46. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15. Item 63. O bem, devendo reinar sobre a terra, é preciso que os espíritos endurecidos no mal e que poderiam aí levar à confusão sejam excluídos. Deus os deixou sobre a terra o tempo necessário para o seu melhoramento, mas o momento em que o globo deve se elevar na hierarquia dos mundos pelo progresso moral de seus habitantes é chegado. A estadia como espíritos e como encarnados será interditada àqueles que não aproveitaram as instruções que tiveram condições de receber. Serão exilados em mundos inferiores, como foram outrora sobre a terra a raça adâmica, nota número 204. Os espíritos exilados são inteligentes, mas fizeram uso de seu livre-arbítrio para abusar dos seus instintos e de suas paixões, adquirindo imperfeições. Portanto, não desenvolveram um senso moral, exigindo privilégios e não aceitando fazer uso de sua vontade para superar suas imperfeições. Receberão nova oportunidade num planeta primitivo. Isso não representa regredir, pois assim como os espíritos simples e ignorantes, nativos que lá encontrarão, não desenvolveram sua moral, equivalendo-se quanto a essa condição evolutiva. Este novo mundo, suas provas serão expiações, quando voluntariamente as escolherem como meio para superar suas imperfeições. Enquanto isso, sua inteligência servirá ao surgimento da civilização nesse planeta primitivo. Continuando. É essa separação a qual procederá Jesus, que é inusitada por essas palavras do juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Capítulo 11, item 31. Item 64. A doutrina de um julgamento final, único e universal, colocando ponto final na humanidade, repugna a razão, no sentido em que isso implicaria a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e a eternidade que se seguirá à sua destruição. Pergunta-se de que utilidade teria senão o Sol, a Lua e as estrelas, que conforme a Gênese foram feitos para clarear nosso mundo? É espantoso que uma obra tão imensa tenha sido feita para tão pouco tempo, ao proveito de seres nos quais a maior parte estaria destinada a ir para os suplícios eternos. Materialmente, a ideia de um julgamento único era, até certo ponto, inadmissível para aqueles que não procuraram a razão das coisas, quando se acreditava que toda a humanidade estava concentrada sobre a Terra e que tudo no universo tinha sido feito para os seus habitantes. Ela é inadmissível desde que se soube que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam suas humanidades durante a eternidade e entre as quais a Terra é um ponto imperceptível dos menos consideráveis. Vê-se por esse único fato que Jesus tinha razão ao dizer aos seus discípulos: há muitas moradas, ou melhor, desculpa, há muitas coisas que não posso vos dizer, porque vós não os compreenderíeis, já que o progresso das ciências era indispensável para uma correta interpretação
de algumas de suas palavras. Certamente o apóstolo São Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido alguns dogmas de forma diferente se tivessem sido os conhecimentos astronômicos, geológicos, físico-químicos, fisiológicos e psicológicos que se possui atualmente. Por isso, Jesus adiou o cumprimento das suas instruções e anunciou que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Moralmente, um julgamento definitivo e sem apelo é inconciliável com a bondade infinita do Criador, que Jesus as apresenta sem cessar, como um bom pai, deixando sempre uma via aberta ao arrependimento e pronto a estender seus braços ao filho pródigo. Se Jesus tivesse entendido o julgamento nesse sentido, teria desmentido as próprias palavras. Além disso, se o julgamento final deve assombrar os homens de improviso em meio aos seus trabalhos comuns, e as mulheres grávidas, indaga-se qual o objetivo de Deus, que não fez nada de inútil nem injusto, faria nascer crianças e criaria almas novas nesse momento supremo do momento fatal da humanidade, para fazê-los passar em julgamento ao sair do seio da mãe, antes que tivesse a consciência própria, enquanto que outras teriam tido milhares de anos para se reconhecerem? De que lado, para a direita ou para a esquerda, passariam essas almas, que não são ainda nem boas nem más, às quais todo o caminho posterior de progresso lhe está, de agora em diante, fechado, já que a humanidade não existirá mais? Capítulo 2, item 19. Que aqueles cuja razão se contenta com semelhantes crenças as conservem está no seu direito, e ninguém tem nada a dizer quanto a isso. Mas não leve a mal que nem todo mundo seja da sua opinião. O julgamento por via da imigração, tal como foi definido anteriormente, no item 63, é racional, está fundado sobre a mais rigorosa justiça, já que deixa eternamente ao espírito o livre-arbítrio, que não constitui privilégio para ninguém. De igual liberdade de ação é dada por Deus a todas as suas criaturas, sem exceção, para progredir, que a porta do céu está sempre aberta para os que se tornam dignos de aí entrarem. Que o aniquilamento mesmo de um mundo arrastado à destruição dos corpos não levaria nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Tal é a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, a qualificação do julgamento final não é exata, já que os espíritos passam por semelhante tribunal a cada renovação dos mundos que habitem, até aquele que tenha atingido certo grau de perfeição. Nunca há, pois, propriamente dito, julgamento final, mas há julgamentos gerais em todas as épocas de renovação, parcial ou total, da população dos mundos, em seguida dos quais ocorrem grandes imigrações e imigrações de espíritos. Para concluir essa leitura, temos a nota de rodapé número 205. De forma alguma, como fica claro pela teoria moral espírita apresentada nesta obra, as migrações e imigrações ferem a liberdade de escolha concedida por Deus às suas criaturas, pois a rigor a palavra julgamento aqui é alegórica, porque tais migrações são resultado de uma trajetória espiritual resultante das escolhas livres decididas por cada espírito, decidindo assim o seu destino conforme os desígnios das leis naturais criadas por Deus para reger o mundo moral, leis universais e imutáveis, como são também as leis que regem o mundo físico. Nota do editor. Ficamos por aqui. Aguardo vocês na nossa leitura seguinte. Abraços.